de volta aqui, quinta-feira, dia de beleza e saúde, recebendo o Dr. Marcos Bonassi, dermatologista, alertando aí sobre pintas e verrugas, quando pode ser um sinal de perigo, principalmente com esse calorzão todo que anda fazendo, né? Como eu prometi, eu vou convidar o Dr. Marcos agora, porque a gente fica falando, mas a gente precisa mostrar para ver a diferença de uma pinta saudável e de outra que pode, mais ou menos, aí ser um sinalzinho de perigo. Dr. Marcos, vamos dar uma olhada nas pintas do Lucas Sanseverino? Ai, que chorar. Vamos lá. Doutor, abre a camisa aí. Ai, que vergonha, mas, gente, vai ser uma parte bem pequena, tá? Mostra lá que eu vou olhar aqui pelo retorno da televisão, doutor. O Lucas já tem essas pintas há algum tempo e a gente vê que algumas, por exemplo, como essa, ela é uma pinta meio irregular e essa tem uma... daqui? Consegue chegar mais? Essa eu super gosto. Já quiseram tirar, mas eu não deixei. Ela tem uma coloração irregular. Isso inspira cuidados. Não é que precisa tirar, mas precisa ser examinada pelo dermatologista de vez em quando, porque qualquer alteração que aconteça, aí sim está indicada uma cirurgia da retirada. Né? Essa maior. As pintas menores, que são mais homogêneas na cor e que tem um contorno mais certinho, como se fosse uma linhazinha mais certa, elas são mais benignas e estão num plano um pouquinho diferente. Então, elas podem ser só observadas. Agora, lógico, que esse sol todo que ele toma, ele está achando é bom. que ele Ele está achando, né? Mas se achando, nunca é bom, porque o sol, gente, ele degenera o DNA da célula. Ai, meu Deus. E com isso, as células vão se transformando em células ou pré-cancerígenas ou cancerígenas mesmo. Então, o sol de hoje, de amanhã, o verão que vem, o próximo e o próximo, de todo dia, o sol, enfim, ele vai degenerando o núcleo da célula e a célula vai se reproduzindo de uma maneira desordenada. Com isso, a gente pode, graças a Deus não é muito frequente, mas em alguns casos, ter o surgimento de um câncer de pele, que é o melanoma e que é um câncer muito sério. Então, a pinta é ingênua, é uma pinta inocente, mas o dano solar pode transformar isso numa situação crítica. Agora, doutor, a pinta por causa do sol... Viu? Porque eu tenho um lugar no meu corpo... Que você não toma eu nunca sol. tomei sol e tem... Não, a gente tem... as pessoas, quanto mais claras, elas têm uma tendência de ter um maior número de pintas. E é interessante você falar isso porque, assim, as pintas, Lucas, são células que quando a gente foi feito lá no útero da mãe, na fase de embrião, né, semanas de vida, algumas células não se desenvolvem, elas ficam paradas no estágio de desenvolvimento. Com isso, então elas se transformam nessas pintas que a gente vê agora. Quando a gente é criança, pequenininho, 2, 3 anos, essas pintas não aparecem. Por quê? Elas estão num processo de crescimento. Quando a gente fica adolescente, por ação dos hormônios e porque a pinta já completou esse estágio, então ela aparece, fica pretinha e ela tem uma fase que ela cresce... A gente tem as camadas da pele, a pinta cresce no sentido horizontal, que a gente chama. E depois tem uma fase que ela cresce no sentido vertical, que é quando aquela pinta que aparentemente era lisinha, começa a ficar saliente, fica alta, fazendo aquelas verrugas que a gente falou até meio esquisitas. Então, são os estágios de desenvolvimento, mas a gente já nasce com elas, normalmente não estão presentes no nascimento, vão aparecer na puberdade, lá pelos 14, 15, que você tá acho que foi a época lá. que você... E quanto mais clara a pessoa, loiro, olho azul e branco, e maior número de pintas, menos sol pode tomar. Então, você tem que caminhar no sentido inverso. Quanto mais moreno, menos pintas e olho mais escuro, pode até abusar um pouquinho, mas quanto mais clarinho e mais pintas, menos sol. Então, você pode parar de tomar sol e vai tomar uma bronca feia, né? Enquanto a gente vai analisar as pintas do Lucas Sanseverino aí, nós vamos hoje falar mais uma vez de justiça. Você que está com problemas com algum produto que você comprou, você quer justiça? Então, dá uma olhadinha no recado que a gente tem para você, porque aqui tem justiça sim. Por que aqui e não lá? Porque aqui o consumidor tem defesa. Você, consumidor, está sendo lesado, injustiçado. Você quer justiça? Agora você tem o caminho. Envie sua denúncia para o e-mail cristiano@bandvale.com.br. Toda terça e quinta, no programa Falando Nisso, estaremos juntos em sua defesa. Vamos fazer justiça? Você quer justiça? Em defesa do consumidor. Todas as terças e quintas, no Falando Nisso. E lá? Sei lá. Pois é, o Cristiano que está gravando N quadros aí, a gente está atrás de justiça para todo mundo que quer justiça. É só mandar um e-mail aqui para o Falando Nisso, né, Luquinha? Você tinha feito uma pergunta aí sobre... Foi da Edinalva. A Edinalva Ribeiro falou que tinha uma pinta que agora era verruga. Ela entende que é uma verruga. Tem algum perigo nisso e realmente é uma verruga? A verruga, ela fica meio grosseirinha, assim? Essas pintas que as pessoas chamam de verruga, normalmente não são tão perigosas. Por quê?
Como eu falei agora há pouco, a pinta ela tem um crescimento, essas células que lá da fase de embrião não se desenvolveram, Solange, na infância e na puberdade, elas começam a crescer um pouquinho. Então, primeiro elas se multiplicam, elas crescem no sentido horizontal. Depois elas se aprofundam e vão ocupar uma camada da pele. Entendi. E aí a gente tem diversos nomes, né? Essa verruga que as pessoas chamam, normalmente o nome técnico é névoa intradérmico. Por quê? Ele fica na derme. Então, intradérmico porque está na derme. Essas lesões normalmente são benignas, podem ser meio feias do ponto de vista estético, dependendo do lugar, muito comuns nessa região do rosto, aqui perto do queixo. Mas dá pra arrancar com laser? Eu mesmo tinha uma que já operei, mas assim, dá para tirar, pode fazer uma cirurgiazinha simples, com um resultado estético muito bom, eventualmente o laser, mas a gente sempre prefere, a maioria dos dermatologistas, a gente prefere uma cirurgia, porque quando a gente queima uma pinta com laser, a gente perde aquele material, carboniza e você não tem como examinar. Ao retirar a pinta com uma pequena cirurgia, você manda para o laboratório, isso é importante porque o laboratório vai ver se aquela lesão está totalmente benigna, se não tem risco nenhum, e aí vai mandar um laudo para o médico para a gente poder dar segurança para o paciente. Por isso que é perigoso se automedicar, e tem o tal remedinho lá que queima a verruga, tem gente queimando pinta, vamos falar sobre isso. Isso não. Antes vamos atender uma pessoa. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Você quer dar seu nome, minha linda? É a Ana Lúcia, daqui de Jacareí. Um beijo para Jacareí. Diga lá, Obrigada. Nana. Diga lá, linda. Eu gostaria de saber, no meu pé direito, eu tenho uma verruga bem no meio, aqui no peito. Esse é o olho de Em peixe cima, que sim. você falou? Em cima ou embaixo? Assim, embaixo dos dedões, aqui no... Isso. Aqui assim, na almofadinha. É isso, nesse no peito, né? Ah. Isso. Aí, ele se eu aperto, ele dói um pouco. Em cima tem mais dois pontinhos também. Isso é verruga, Posso perguntar? Pode, lógico. Ana, isso apareceu faz pouco tempo ou você já nasceu com isso? Olha, já faz um tempinho que eu tenho. Pela tua história, tá me parecendo que é um olho de peixe, Sim. né? Porque o olho de peixe, normalmente, quando você... Não precisa apertar muito, mas se você apertar ele do lado, fizer assim nele, ao invés de apertar em cima, ele dá uma fisgadinha, ele dá uma dorzinha. E, normalmente, o olho de peixe é uma coisa esbranquiçada, que fica aquela pele, parece uma pele meio seca, como se fosse uma verruga comum. Sim. E no meio do olhinho de peixe tem uns pontinhos escuros, então isso pode te ajudar a pensar melhor isso. De qualquer forma, o dermatologista pode olhar isso para você e dizer com segurança do que se trata. Não me parece uma pinta que você nasceu, pelo que você está me contando, não seria um névoa, seria uma verruga viral, né? Isso é um vírus que entra na pele, prolifera, se multiplica e faz a pele crescer e formar esse olho de peixe. Tem que procurar. Como está na sola do pé, o olho de peixe cresce para dentro do pé. E vai Isso doer. torna a coisa dolorida. Então procura um médico para primeiro ele diagnosticar corretamente. E aí ele vai te dar um tratamento, porque o olho de peixe, passando um remédio, você consegue ir lixando e tal. Dá um trabalhinho, mas você consegue se livrar disso com certa facilidade. E tem que cuidar mesmo, porque às vezes com a dor você pisa torto, aí vai doer não só o olho do peixe, sim. como vai doer o pé. E aí começa a dar dor no joelho, na coluna. Dói tudo. É verdade. Então já é bom cuida tratar. disso, viu, minha linda, né, Luquinha? Com certeza, Sol. Tô com bastante pergunta aqui, por isso a gente vai rapidinho pro intervalo e já volta. Fica aí.